Então vamos para mais um encontro de Jesus. Lembrando que não é que cada meditação, cada palestra tenha um tema. Não, o tema é o que o texto vai mostrando. Está certo? A proposta aqui não é eu discorrer para vocês sobre um tema espiritual. A proposta é escutar gratuitamente o que a palavra nos diz, tomando as intuições que o texto nos sugere. E depois cada um vai escolher este ou aquele ponto para meditar. E como é que eu escolho? O Espírito de Deus, aí não depende do pregador nem de vocês. O Espírito de Deus belisca ali. O Espírito de Deus diz, é aqui que você tem que meditar. É aqui que a ferida dói. Como dizia o abade Macário, um dos monges do deserto, no século IV, o teu demônio é o teu médico. Quando você vai ao médico, o médico apalpa, né? Clínico geral apalpa o abdômen. Dói? Não. Se não dói? Dói? Não. Dói? Aqui dói. Então aqui tem problema, aqui precisa curar. Então quando o Espírito de Deus quer dizer alguma coisa a vocês, vocês sentem. Do que está aqui, do que eu vou falando, aqui doeu. Doeu, então não fuja. É ali que você tem que parar. É ali que você tem que meditar. Não fuja. Quando eu fazia o meu mestrado, tinha um professor, ele agora é cardeal. O Papa o fez cardeal, mas ele é padre. Padre Karl Becker. Aquele é o cão, difícil. Um alemãozão escolástico. Então, a gente ia fazer exame oral com Becker. Ele fazia a pergunta, a gente respondia. Aí ele dizia, eu noto que o senhor está evitando este ponto. Claro, quando você dá a resposta, você vai ali evitando aquele ponto que é o seu ponto fraco, né? Ele fazia, vamos a ele. Aí pronto, pense um dentista com a broca na cárie. Não deixava, acabava com a gente. Então, não fujam. Quando o Espírito de Deus tocar, é aqui que você tem que meditar, é aqui que você precisa parar, é aqui que você precisa se defrontar com a vontade do Senhor. Pare ali e medite ali. Então, o encontro com o paralítico e com Levi. 2 encontros de uma vez só. A vida restaurada pela misericórdia. Entrando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias souberam que ele estava em casa. Lembrem, Jesus, logo que iniciou seu ministério, ele deixou Nazaré. Não morava mais em Nazaré. Ele mudou-se para Cafarnaum. Morava, era o quartel-general dele, a casa de Pedro e de André. Vocês podem pensar, mas Pedro era casado, André era casado e moravam juntos? Mas tem que entender um pouco como era a disposição da vida de família na Terra Santa. As casas eram quintal, terreiro com terreiro, tinha um pátio comum. Em geral, naquele pátio, vocês tinham a lenha para o fogo, a cozinha era comum, vocês tinham o tear, para as mulheres fazer a roupa de casa, vocês tinham uma mó, o moinho, então era comum. Na verdade, família não era o conceito que a gente tem, um esposo, uma esposa, os filhos, não. Era, em geral, mais amplo. Daí os irmãos de Jesus, essa parentela. Então, Jesus mora em Cafarnaum. Provavelmente se alojava, ficou morando na casa de Pedro e de André. Era o quartel-general, ele não parava em Cafarnaum. Jesus era um pregador, era um rabi itinerante, mas o quartel-general era Cafarnaum. E por que Cafarnaum? Nazaré fica nas montanhas, isolada. Cafarnaum, apesar de não ser, naquela época, hoje só tem as ruínas, naquela época, apesar de não ser uma cidade grande,
mas era à beira-mar. Então ali havia mares que ligavam o Egito a Damasco e ao norte. Ali passavam mercadores, soldados, cambistas. Então, ali era mais fácil anunciar. Jesus então se estabelece em Cafarnaum. Vejam, souberam que ele estava em casa. E tantos foram os que se aglomeraram, que já não havia lugar nem à porta. E anunciava-lhes a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico transportado por 4 homens. E como não pudessem aproximar-se por causa da multidão, abriram o teto à altura do lugar onde ele se encontrava. E tendo feito um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Os tetos das casas da Terra Santa eram os varais com lama e palha, barro seco e palha. Como não chove muito na Terra Santa, não tem perigo de derreter aquele teto lá. Então era fácil abrir, era fácil. Hoje, o Frei Bagatti, um franciscano, ele escavando em Cafarnaum, descobriu a casa de Pedro. E descobriu precisamente esta sala. Esta sala. Eles construíram uma capela, quem já foi à Terra Santa sabe disso, bem interessante, ela é suspensa. Aqui está, imagine, os alicerces da casa de Pedro, né? E construíram uma capela alta, ela é sobre colunas, e a gente dentro da capela, o chão é aberto, tem um vidro, e você vê a sala onde Jesus estava. Ou seja, você vê um pouco como aqueles 4 viram, lá de cima e embaixo, onde Jesus estava. Ali, de certeza, Jesus esteve ali, naquele lugar, nesta sala. Pois bem, e como não pudessem aproximar-se por causa da multidão, abriram o teto à altura do lugar onde ele se encontrava. E tendo feito um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns dos escribas que lá estavam sentados refletiam em seus corações: Por que está falando assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito o que pensavam em seu íntimo. E disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se e imediatamente, carregando o leito, saiu diante de todos. De sorte que ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa igual. E tornou a sair para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Aconteceu que, estando à mesa em casa de Levi, muitos publicanos e pecadores também estavam com Jesus e os seus discípulos, pois eram muitos que o seguiam. Os escribas e os fariseus, vendo-o comer com os pecadores e os publicanos, diziam aos discípulos dele que ele come com os publicanos e pecadores. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Vejam, meus irmãos, como a gente pode observar aqui de modo muito fácil, temos 2 blocos distintos de narração: o paralítico e a vocação de Levi, de Mateus. Mas eu quis unir os 2, ler um à luz do outro para a gente colher o que o Evangelho nos quer dizer.
Uma primeira coisa que chama a atenção é como se insiste em que as multidões procuravam Jesus. Eram muitos os que o seguiam. Pois bem, o que é que Jesus ensinava a essa multidão? O que é que essa multidão buscava? O que é que Jesus ensinava? Marcos dá uma resposta curiosa. Ele diz: anunciava-lhes a palavra. Quando eu digo um padre anunciou a palavra, o bispo é ministro da palavra, isso é claro para mim. Que palavra? A palavra é Jesus. E Jesus nos traz o reino. Mas quando o Evangelho diz Jesus anunciava-lhes a palavra, que palavra é essa que Jesus anuncia? E nós podemos encontrar no próprio São Marcos a resposta dada no início do seu Evangelho, ao resumir toda a pregação de Jesus. Olhe, meus irmãos, esses 2 versículos do capítulo 1 de São Marcos são preciosos. Vocês prestem atenção a eles. Vejam, como é que São Marcos diz? Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galileia, proclamando o Evangelho de Deus. Preste atenção a isso. Nesses 2 versículos, São Marcos resume toda a missão de Jesus. Toda a pregação de Jesus. Jesus foi para a Galileia fazer o quê? Anunciar a boa nova de Deus. A boa notícia de Deus. O profeta Isaías tinha profetizado: como são belos sobre os montes os pés do mensageiro, que evangeliza. Na 70, na Bíblia grega, diz assim, que evangeliza, quer dizer, que traz a boa nova a Sião. Qual é a boa nova que esses pés vão trazer? Qual é a boa nova desse mensageiro? E diz a Sião: o teu Deus reina. Tu não estás à toa, Sião. O teu destino não é um destino incerto. Tu não estás perdida, Sião. Ainda que os babilônios te oprimam, ainda que a Síria te deporte, ainda que os gregos te humilhem, ainda que teu poder político se acabe, teu Deus reina. Tu não és, como dizia o profeta Malaquias, por que tu nos tratas como os peixes do mar? Malaquias não, Miqueias. À toa, sem dono, qualquer um joga a rede e pesca tudo. Não, nós não estamos à toa. O teu Deus reina, Sião. Essa profecia se cumpre com Jesus. Jesus é o mensageiro que anuncia o Shalom. Eu vos dou o meu Shalom. Eu vos deixo o meu Shalom, não como o mundo dá. É a minha paz, a paz definitiva da nova e eterna aliança. Pois bem, como são belos os pés do mensageiro que anunciam a Sião, a antiga Sião e a nova Sião. O teu Deus reina. Então São Marcos está pensando nisso. Olha agora, cumpriu-se o tempo. É a primeira palavra de Jesus, a primeira, a palavra que abre toda a pregação dele. Ele diz a Israel: chegou. O que o Deus havia prometido, o que os profetas haviam anunciado, chegou. O tempo chegou. Cumpriu-se o tempo. O reino de Deus aproximou-se. Esse está próximo tem 2 sentidos. Tem o sentido que aproximou-se, chegou, e tem o sentido que está próximo de se manifestar plenamente. Tem um já e um ainda não. Nós cristãos vivemos pendurados entre um já e um ainda não. A vida todinha vai ser assim. Já temos o Cristo. Já temos a salvação. Nós podemos tocá-lo. Nós o escutamos. No entanto, ainda não em plenitude.
No entanto, ele ainda nos foge entre os dedos. No entanto, ainda sofremos tantas vezes, sentindo a ausência dele. A igreja, a esposa amada, tem de dizer todo dia, cutucada, sustentada, impelida pelo Espírito: Maranatá, vem, vem, Senhor. Vem, meu esposo querido. Ele vem e nós vamos ao encontro dele, porque ele nos atrai com o seu Espírito, nos atrai e nos impulsiona com o seu Espírito. Então veja, o reino aproximou-se. O reino está próximo. Jesus é o reino. Eu já expliquei isso a vocês. Não esqueça. Querem ver o reino acontecendo? Olhem Jesus. Nele o Pai reinou totalmente, a tal ponto que ele diz a Filipe: quem me vê, vê o Pai. Vê o Pai porque eu deixo totalmente que o Pai realize em mim a vontade dele. Eu vivo para o Pai. Minha vontade é fazer, meu alimento é fazer a vontade do Pai. Em mim o Pai reinou totalmente. É interessante quando Jesus está para ir para a cruz, a frase que ele diz: o mundo saberá que eu amo o Pai. Veja o que é a cruz para Jesus. É primeiramente uma prova de amor ao Pai. O mundo saberá até onde eu amo o Pai. Até onde eu me abandono nas mãos do Pai. Até onde eu confio no Pai. O mundo saberá. Então ali naquela cruz não tem mais palavra. Não tem mais promessa de amor. Naquela cruz, no silêncio daquela madeira, na dor daqueles cravos, no vermelho daquele sangue, Jesus mostra concretamente que ama o Pai. Que na vida dele o Pai é tudo. O Pai reina. Então veja, com Jesus o reino de Deus se aproxima. Ou seja, Deus vai reinar na vida do seu povo. Vai reinar. E onde Deus reina, a vida brota. Porque a glória de Deus, a alegria de Deus, o prazer de Deus é nos dar a vida. Nos criou para a vida. Agora, aquilo que eu dizia na missa, eu volto a dizer: cuidado com essa palavra vida. Porque é Deus da vida, é vida para lá, vida para cá. Não é qualquer vida. É a vida eterna. E vida eterna não é só o céu, hein, senhores? Atenção. Vida eterna, na Bíblia, vida eterna, no Novo Testamento, não significa primeiramente céu. Não significa primeiramente céu. Vida eterna quer dizer vida do eterno. Existe vida felina, canina, humana, e angélica e eterna. Lembre que Israel chama a Deus de eterno, para não pronunciar o nome dele. Ouve, ó Israel, o eterno é nosso Deus. O eterno é um só. Vida eterna, vida de Deus. Nós temos uma vida humana. Esta vida humana não basta. A gente tem uma saudade doida de outra vida. Não é esse o aperreio do homem que nunca está satisfeito com nada? Deus nos deu esta vida como início, como semente, como substrato da vida eterna. A vida dele é a vida bem-aventurada, é a vida plena. Aí vocês podem dizer: isso não é o céu? É, mas não somente, porque começa aqui. A vida eterna é esta, Pai, que eles te conheçam. Que crendo em Jesus, crendo no Filho, eles te conheçam. E nos sacramentos recebam a vida que eu dei a eles. A vida eterna. Por exemplo, no final do discurso sobre o pão da vida, João 6, Jesus diz: quem come deste pão viverá eternamente. Algumas traduções da Bíblia diz para sempre. Está errado. Não é para sempre. E não é a mesma coisa? Não.
Viver para sempre, eu posso viver no inferno. Viver para sempre, a nossa alma viverá mesmo condenada. Jesus não diz viverá para sempre. Quem come a minha carne viverá eternamente. Ou seja, com a vida nova. Não viverá só humanamente. Viverá com a vida divina. Viverá com a vida que eu vou dar. A vida eterna. Na Eucaristia a gente come a vida eterna. Por isso ele diz, quem come a minha carne tem, verbo presente, a vida eterna. Come a vida eterna. E eu o ressuscitarei, futuro, no último dia. Então, vida eterna é mais que o céu. A vida eterna começa agora, a vida de Deus, que só Jesus nos pode dar. Então, veja, cumpriu-se o tempo. O reino se aproximou. Eu trago para vocês o reino. Meu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vai reinar. E aí vem, convertei-vos e crede neste evangelho. Crede nesta boa notícia. Esse é o resumo de tudo que Jesus veio fazer. A cruz, a morte dele, a ressurreição, é para nos dar essa vida. Para nos dar essa vida. Mas eu não vou entrar nisso, seria outro retiro. Vejam bem. Então Jesus anuncia isso. A palavra que Jesus anuncia é o evangelho, a boa notícia que Deus envia. Cumpriram-se os tempos e todas as promessas de Deus, todas as esperanças de Israel iriam se realizar agora com a vinda dele, do Filho. O reinado de Deus está próximo. Em Jesus, Deus vem reinar sobre o seu povo. Deus vem mostrar todo o seu amor e sua misericórdia. Com Jesus, Israel vai experimentar que Deus, o Eterno, o Santo, o Altíssimo, não é somente Deus, mas é acima de tudo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, aquilo que eu explicava ontem, repito, aprofundo para vocês. Chegou o reinado de Deus, mas de qual Deus? Aí, aqui está a novidade. Jesus diz, é o Deus de Israel, mas esse Deus de Israel é o meu Abá, é o meu papai. Isso os judeus jamais podiam imaginar. No Antigo Testamento, quando se chama a Deus de pai, é de modo metafórico. Por exemplo, um judeu nunca diz meu pai a Deus. Quando raramente um judeu diz pai a Deus, é nosso pai, é o pai de Israel. Mas meu pai, essa dimensão de filiação no sentido estrito, o judeu até o Antigo Testamento não gosta disso, porque para o Antigo Testamento isso parece paganismo. Os pagãos falavam em heróis, semideuses, filhos de deuses. A mitologia grega está cheia disso. O faraó era considerado filho de Deus. Então, para um judeu, isso não. Deus é santo, é o outro, diferente. Tanto que, para um judeu, o que Jesus diz é uma coisa impressionante. Esse Deus é o meu, e não diz só pai, diz Abá, é o meu papai. E aqui, atenção, Jesus não diz nosso pai, é o meu. É só dele. Está aí uma coisa que Jesus não reparte com ninguém. É o meu pai. Vocês nunca vão encontrar na Escritura Jesus dizendo nosso pai. Vocês podem dizer, e o Pai Nosso? Não. No Pai Nosso, Jesus diz, quando orardes, vós, quando orardes, dizei, Pai Nosso. Quer dizer, eu estou fora. Veja como ele diz em João, subo ao meu Pai e vosso Pai. É diferente. Porque é o meu Pai e eu vos dou o meu espírito de filho, também agora é vosso Pai. Porque é o meu Deus de um modo totalmente diferente e eu vos dou o meu espírito,
é também o vosso Deus, de um modo diferente. Então, o anúncio do reino está indissoluvelmente unido ao anúncio da paternidade de Deus. É o meu Pai, eu vim dele, eu o conheço. Eu o conheço. Veja, e se vós me seguirdes, se crerdes em mim, recebereis o meu espírito de filho, e podereis no meu espírito dizer: Abá, Pai, Papai. Isso é o reino. Estão vendo que o reino está ligado à imagem do Pai? E está vendo por que é que o reino está ligado à cruz? Porque Jesus tem que morrer para receber do Pai o Espírito de ressurreição, o Espírito Santo, e esse Espírito ele nos dá nos sacramentos da igreja. Por que é que a liturgia é central na vida cristã? Porque nos dá o Espírito pelo qual Cristo, a obra de salvação de Cristo entra na nossa vida. É tudo ligado, não tem... Veja, o desafio de vocês que fazem teologia, não sei se vão conseguir, é quando terminar o curso de teologia, ter a cabeça arrumada, os tratados todinhos articulados de um modo que vocês compreendam o mistério cristão. O que é que a liturgia tem a ver com a dogmática, com a eclesiologia, com a cristologia, com a trindade, com a moral, com a escatologia. O cristianismo é muito simples, simples demais. A ideia básica, o problema é que às vezes a gente não entende nem a ideia básica. Aí fica com um bocado de informação, mas sem saber onde encaixa. Então, o centro, o núcleo do Evangelho é o anúncio do reinado de Deus. E o Deus é aquele que São Paulo, na carta aos Efésios, chama o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o reino chegou. E esse Deus, veja, eu tenho uma boa notícia. É o meu Pai. É o Abá, é o Papai. Que com o coração de pai agora abre os braços e abre o coração para o seu povo. O que era que Jesus queria? Quando Jesus começa a pregação dele, o que é que ele esperava? Que Israel aceitasse, acreditasse nele e, crendo nele, se colocasse a serviço de anunciar esse reinado do Pai a toda a humanidade. Mas Israel não aceita. É fechado demais. Israel esperava um Messias que viesse cuidar dele, de Israel. Israel tinha uma visão um palmo adiante do nariz só. Um Messias que viesse expulsar os romanos, um Messias que viesse restaurar a antiga glória do reinado de Davi e Salomão, um Messias que viesse fazer do povo um povo cumpridor da Torá, da lei de Moisés. Pronto. Israel a serviço de Israel. E aqui uma coisa perversa, atenção. Deus a serviço de Israel. A serviço da glória de Israel. Não é Israel a serviço de Deus. Não é Israel a serviço da glória de Deus. Israel esqueceu a vocação dele. Para que foi que Deus chamou nosso pai Abraão? Para fazer dele um povo? Verdade. Para dar a esse povo uma terra? Verdade. E para que isso? Para que através de ti todos os povos da terra sejam abençoados. Israel esqueceu que a vocação dele é a serviço da salvação da humanidade. Dos pagãos. Depois Israel vai chamar os pagãos de cães. Esses cães pagãos. Vejam, quando Israel foi chamado a serviço da nossa salvação, é o que São Paulo vai dizer nos capítulos, e agora? Cabeça 8, 9 e 10, se não me engano. Não, 9, 10 e 11. 9, 10 e 11 da carta aos Romanos.
São Paulo apresenta a situação de Israel e mostra que o ser de Israel é em função da nossa salvação. E aqui o perigo dos senhores e o meu de esquecer que a minha vocação não é para mim. O Senhor não me chama para mim, o Senhor me chama para a humanidade, para os irmãos, para a igreja. Aí os senhores chegam na paróquia, quando forem padres, e batem assim na mesa e diz: aqui quem manda sou eu, a paróquia é minha. Errou. A paróquia é de Cristo e o rebanho é de Cristo e você é servo. Recebeu o Espírito de Cristo para dirigir, para pastorear, dando a vida, não estropiando as ovelhas. Ah, mas eu recebi o Espírito Santo na ordenação e eu tenho autoridade para decidir. Muito bem. E esses outros receberam o Espírito Santo no batismo e na crisma? São João diz: recebestes a unção do Santo. E, portanto, se você crê, padre, se você não quer pecar contra o Espírito Santo, padre, escute os outros. Você não é obrigado a seguir a maioria, que a igreja não é democracia. Você não é obrigado a concordar com a maioria, mas você é obrigado a escutar. Escutar o conselho paroquial, escutar os membros mais sábios da comunidade. Tem aquela senhora que eu vejo que é piedosa, tem aquele senhor que é tão dedicado, aquele outro. Escutar, como quem não quer nada, perguntar: o que você acha disso na paróquia? Escutar e rezar. E depois, diante de Deus, decidir, mas tendo ouvido. Faze tudo com conselho e não te arrependerás, diz a Escritura. E diz também: há caminhos que parecem bons aos homens e vão dar no fundo dos infernos. Vejam, então nós não somos chamados, como Israel não foi chamado para si. Quando o Santo Padre João Paulo II ordenou aqueles lá no Maracanã, em 1981, na homilia ele disse: este dom é dado a vós, mas não é para vós. É para a igreja, é para o mundo. Eu não sou padre para mim. Eu não sou bispo para mim. Eu sou padre, eu sou bispo para a humanidade, para a salvação do mundo. É muito triste quando um padre chega na paróquia pensando que é o dono da paróquia. Hoje é uma coisa triste isso na igreja. É uma vergonha. Porque com a crise que nós estamos vivendo, com tantas linhas desalinhadas, cada um se sente o Papa de Roma, então muda-se um padre na paróquia, o povo treme. Porque diz: meu Deus, e agora quem vem? Será que a gente vai ter que mudar a religião? Cada padre parece com uma religião diferente. Mas isso acaba com a igreja. Isso acaba com a fé do povo. Acaba. Não é para a gente ser igualzinho. Nós somos pessoas. Mas tem que ter uma banda larga, mas tem que andar dentro dessa banda. Tem que andar dentro dessa banda. Não é para todo mundo ser igualzinho. É normal que na igreja existam sensibilidades diferentes. Sempre foi assim. Nem se iluda. Quem acha que a igreja sempre foi monolítica não sabe teologia nem história da igreja. Tire logo o cavalo da chuva. Né? Existem uns mitos interessantes hoje em dia. Sempre houve disputa de escola teológica. Sempre houve sensibilidades diferentes. Sempre. Basta abrir os Atos dos Apóstolos. A sensibilidade mais pró-Tiago, a sensibilidade mais pró-Paulo. Pedro fica no meio tentando ajeitar, ainda leva um coice de São Paulo, por causa da questão de Antioquia, que ali São Pedro não estava fingindo, não. São Pedro, coitado, exatamente pela função que tem de ser sinal de unidade, tenta
né? Mas Paulo e Tiago não eram fáceis. Eu não daria certo para trabalhar com São Paulo nunca, porque São Paulo é... né? São Paulo não é brincadeira. Então, vejam, sempre na igreja, por exemplo, depois do período apostólico, no período apostólico a questão é até que ponto a lei de Moisés fica, até que ponto não fica. Depois do período apostólico, qual era a guerra? Até que ponto a gente se abre para a cultura grega, até que ponto não se abre. Vejam, e vai assim. Depois que o cristianismo é aceito pelo império, até que ponto a gente se abre para o império, participa, até que ponto não participa. E assim vai. Enquanto a igreja caminhar na história, a igreja é um povo peregrino. Peregrino. Não tem jeito. A história caminha, o pensamento evolui e a gente tem que ter a certeza, porque Cristo prometeu. Escutem, não tenham medo não, nós não estamos sozinhos. O Espírito de Cristo, Cristo preside a sua igreja. O Espírito de Cristo nos guia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. No Apocalipse diz as igrejas, são 7, porque 7 quer dizer plenitude, a igreja toda. Então, colocar-se à escuta. Então, não é? A gente, veja, deve ter uma banda larga, eu repito, numa diocese, não é? Que há sensibilidades diferentes, as pessoas não se sintam oprimidas, despersonalizadas. Um bispo não pode despersonalizar as pessoas. Ele não é Deus, ele é só o bispo. É o que preside no lugar de Deus, mas não é Deus. Então, mas por outro lado, deve ter uma disciplina, porque senão o povo endoida. Chega um e diz, é assim, padre. Aí aquele padre é transferido, depois que o povo já pegou o jeito do padre, chegou outro e diz, não é nada assim, é assado. Acaba com a fé do povo. Aí o bispo diz, não, nem é assim, nem é assado. É dentro dessa banda larga. Pode ter variação? Pode. Mas que acabe com a fé do povo. Não. Vamos juntos como presbitério, em união com o bispo, é traçar o caminho pastoral. E um caminho pastoral em comunhão com a Igreja de Roma, com aquele que preside na caridade. Então, vejam, o ministério não é para a gente. Esse é o pecado de Israel. Bom, tem aqui uns pontos para meditar, mas eu vou pulando. Então, qual é o problema? Qual é a dificuldade de acolher o reino de Deus? Eu já expliquei ontem. É porque a gente é quem quer reinar na nossa vida. Por isso Jesus diz, olha, cumpriu-se o tempo, o reino aproximou-se, convertei-vos. Ou melhor, primeiro, crede nesse evangelho. Crede, o reino chegou. Deixai Deus reinar. Mas para que Deus reine na minha vida, eu tenho que me converter. O pessoal da renovação, quem veio da renovação aqui, canta que chega e estala a língua. Podes reinar, Senhor Jesus. Podes reinar, reina. É lindo Jesus reinar. O problema é que para Jesus reinar, eu tenho que sair do trono da minha vida. Como é que Deus pode reinar na minha vida se eu faço como eu quero? Se eu não me desapego do meu modo de ver, do meu modo de sentir, dos meus vícios, da minha teimosia, da minha dureza, como é que Deus pode reinar? Deus não me arranca do trono do meu coração na marra. Deus te criou livre e respeitará a tua liberdade. Deus respeita de tal modo a nossa liberdade que a gente pode ir para o inferno. Por que o inferno existe? Porque Deus é amor. O inferno existe, primeiro, porque Deus não só criou coisas, mas criou liberdades. O que é mais? Criar 1000 galáxias ou criar um caboquinho assim? Um caboquinho livre.
que não tem nem tamanho e é capaz de dizer, eu não te aceito. Vejam, a maior manifestação do poder de Deus não é criar coisas, é criar liberdade. É criar um ser que pode lhe dizer sim e pode lhe dizer não. Deus, ao nos criar livres, quis correr o risco de receber o nosso não. Nos criou livres para que nós lhe digamos sim. Mas para que o meu sim seja verdadeiro, eu tenho que ter o espaço também para dizer não. E Deus respeita esse não. Porque se não respeitar, a liberdade é só um faz de conta. Vamos supor que eu fizesse da minha vida um não a Deus. Que eu vá dizendo não com os meus atos a Deus. Deus não pode no final dizer, não, o bichinho é tão bonzinho, deixa para lá, faz de conta que ele disse sim a vida toda. Se Deus fizesse isso, a nossa liberdade não seria real. Seria só um faz de conta, uma brincadeira. Não, meus irmãos. O meu sim e o meu não plantam o meu destino eterno. O meu sim e o meu não a Deus vão me formando neste mundo e são a matéria-prima para a minha eternidade. O inferno existe porque eu posso dizer não a Deus e Deus respeitará o meu não. O inferno existe porque Deus me ama tanto que não passa por cima nunca da minha liberdade. O inferno existe porque Deus respeita o meu não. E se eu lhe disser um não, que é para sempre, ele respeitará. Quem ama, leva a sério. Amar é levar a sério o sim e o não do outro, a liberdade do outro. Não sufoca, não. Quero que tu sejas. Quero que tu tenha o teu espaço para exprimir-te na vida. Então, Deus não nos arrancará do trono do coração na marra. Não. Você a cada dia, aquilo que eu disse ontem, veja, o reino Jesus trouxe. E o reino um dia vai se manifestar com toda a glória quando Cristo nossa vida aparecer. Mas o reino pode morrer em você. A cada dia você pode dar espaço para o reino ou sufocar o reino em você. Olhem as 7 parábolas do reino em Mateus 13. O reino é tão forte e tão fraquinho, como um grão de mostarda, como uma semente que pode ser sufocada. É tão fraco que os passarinhos podem levar do seu coração. Então, o reino vai triunfar no mundo, mas não é garantido que o reino vai triunfar do seu coração. O que é ser santo? Ser santo é acolher o reino na sua vida. Todos os santos disseram isso. Reina, Senhor, na minha vida. É isso a santidade. É isso, esse anúncio de Jesus. Não são duas coisas, não mudou o assunto, é o mesmo. Porque aqui o santo é a cara de Cristo. Todo santo é a imagem de Cristo. Porque todo santo aprendeu a atitude de Cristo. Pai, seja feita a tua vontade. Como dizia Santa Maria Eufrásia, vontade do meu Deus, tu és o meu paraíso. Então, meus irmãos, aqui há necessidade de uma disciplina espiritual para a gente. Ontem eu dizia a vocês, a vida espiritual, ela só é robusta com a mística e a ascese. Cristianismo não é uma coisa triste, patética. O cristianismo é uma novidade. Só que é novidade, não folia. É novidade, não leviandade. A nossa alegria, a nossa certeza, a nossa felicidade é a certeza, a alegria, a felicidade daqueles que foram libertos do pecado por Cristo e fazem um trabalho para abrir-se para a graça de Deus. Sabe qual é todo o nosso trabalho como cristãos? Não atrapalhar a graça de Deus. Quem faz tudo é a graça. O problema é que a gente atrapalha. A gente não precisaria, olha, para ser salvo, olha que beleza, olha como Deus é bom. Para a gente ser salvo, não precisaria fazer nada.
Porque a salvação é presente de Deus, é dom de Deus. Para a gente ser salvo, a gente só precisa uma coisa: não atrapalhar a graça de Deus. O problema é que a gente atrapalha o tempo todo. A gente diz, né? Toma a tua direção. Vá, Jesus, tomar a direção para ver uma coisa. Faz feito conta, eu não conheci, né? O grande bispo que marcou a arquidiocese de Natal, Dom Marcolino, né? Era um baiano que passou muito tempo, foi o grande, ainda hoje o arcebispo de Natal, a alegria dele é usar o báculo que foi de Dom Marcolino. E Dom Marcolino depois ficou cego. E ele ia no carro, o José, as histórias, a gente sabe até o nome, o José dirigindo e Dom Marcolino atrás, cego. Aí Dom Marcolino dizia, dobre à direita, dobre à esquerda. Aí o José dizia, mas Dom Marcolino, o senhor não está cego? Ele dizia, perdi a vista, mas não perdi a visão. Em frente. Então vejam como é difícil a gente dar a direção. Está vendo? E a mesma coisa a gente quer fazer com Deus. A gente quer fazer com Deus. Né? A gente diz, toma tu a direção. É verdade? Deus pode, meu irmão, mesmo pegar a direção da sua vida? Está pronto? Quando ele pegar o volante e der uma acelerada daquelas, um cavalo de pau, um rabo de arraia, está pronto para aguentar? Der uma freada brusca, confie nele. É isso que Jesus propõe. Deixe Deus reinar na sua vida. Saia do trono, porque a vida não é sua. Só Deus pode garantir a sua vida. Você não pode. Esse é o pecado original. Lembre o que a serpente disse. Não, vocês não vão morrer, não. Vocês podem decidir, vocês são adultos, vocês serão como Deus. Vocês já podem saber o que é bem e o que é mal para você. Aí o Senhor diz, não farás isso. Aí eu digo, mas eu posso fazer, isso é tão bom agora para mim, é tão importante. Aí, como já estudei filosofia, aprendi a querer enganar Deus. Aí faço todo aquele arrazoado, todo aquele discurso que no fundo é só palavra. E penso que enganei Deus. Só enganei a mim. Depois estou ferido, desiludido, cansado, vazio. Veja. Descubro que estou nu. É a velha história que se repete em mim, em você. Então esse é o apelo de Jesus. Por isso é preciso uma ascese, uma disciplina. Eu pergunto aqui nas perguntas para a meditação. Uma disciplina interior. Momento de rezar. Não querer ouvir tudo que a curiosidade manda. Não querer saber tudo que a curiosidade... Por que eu tenho que me meter em tudo? Por que tenho que meter o bico? Por que tenho que saber de tudo? Por que tenho que controlar tudo? Deixe que Deus seja Deus. Então, uma disciplina. Hoje as pessoas, eu não sei aqui, eu já vi alguns andando, tomando banho de piscina, ótimo, é bom para a saúde. É bom para a saúde. Mas existe lá fora no mundo uma verdadeira mania hoje, né, de malhar. Né? Aí passam os meninos, as meninas com a moringuinha d'água, a toalha. Antigamente ia para a igreja toda tarde, agora não, é para a academia toda tarde. Não é? Malham o corpo. Mas nunca o homem teve o coração tão fora de forma como agora, porque não malha a vontade, não malha, né, para adquirir esses valores, formar o caráter. Um caráter, veja, a gente para ser cristão de verdade, para ser padre, um bom padre tem que primeiramente malhar a dimensão humana nossa. Meu caráter. Depois a dimensão cristã. Aí eu serei um bom padre. Não adianta querer construir um teto lindo sem alicerce. Sem alicerce. Todos nós temos um temperamento.
Todo temperamento tem aspectos positivos e negativos. Todos, todos. Por exemplo, uma pessoa extrovertida, que beleza, é fácil de comunicação, mas tem a tendência a ser superficial. Tem a tendência. O melancólico, que temperamento rico, é capaz de ser intuitivo, é capaz de perceber as coisas em profundidade, é capaz de amizades verdadeiras, profundas, de emoções, tem uma tendência mística enorme, mas tem uma coisa triste, tende a ser fechado, encaramujado. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Ah, que tragédia é a vida. Veja, abrir o coração para o demônio da tristeza. Cada temperamento, o colérico, em geral tem iniciativa, é líder, mas tem a tendência de passar por cima de todo mundo. Então, eu tenho que formar meu temperamento à luz de Cristo. Eu tenho que turbinar, alimentar as virtudes do meu temperamento e combater, corrigir os vícios do meu temperamento. O temperamento bem formado forma o caráter. Não existe ninguém sem caráter, existem pessoas com caráter deseducado. O que é um caráter deseducado? Uma pessoa que não trabalhou o temperamento. Ficou dizendo aquela besteira de menino buchudo, de adolescente. Eu sou eu. Eu sou eu o quê? Só Deus pode dizer eu sou o que sou. Né? Eu sou assim, quem quiser que me aceite. É assim como imaturo. É assim como infantil. É isso que você é, prepotente, autossuficiente, um adolescentezinho tolo. Não. Nós todos temos a vida todinha para ir aprimorando o nosso caráter, nosso temperamento, e assim aprimorando, formando o nosso caráter segundo Cristo, para que o reino possa acontecer. Ontem, Bento XVI, né, vocês estão de retiro, eu trago de vez em quando uma noticiazinha do Vaticano. Né? Ontem o Santo Padre celebrou a missa de cinzas na Basílica de São Pedro. Não foi como deveria ter sido, no Aventino. Porque sempre lá no convento dos beneditinos, ele sai dos dominicanos e vai para os beneditinos. Dessa vez não, foi na Basílica porque haveria muita gente. E foi lindo porque a Basílica estava cheia. Muitos bispos, muitos cardeais. E ao final o cardeal, o secretário de Estado, Bertone, fez uma saudação muito bonita ao Papa, antes da bênção final. E depois dessa saudação, né, haviam avisado, como sempre faz, que não se aplaudisse na missa. O Papa tem pedido isso. Mas não teve jeito. Depois da saudação, o Papa recebeu um aplauso de mais de 5 minutos. Muito, muito bonito, muito comovente. Muito comovente. Né? Aparecia até uns bispos, uns monsenhores, tudo de vermelho, chorando, né? Com o lenço. Veja, mas muito bonito. Mas o mais bonito de tudo, a serenidade do Papa. Você vê ali um homem livre. Livre, 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 livre. E o aplauso rolava, 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 daqui a pouco ele fez. Vamos rezar. Então, oremos e acabou, cortou o aplauso. Veja, essa liberdade interior, ninguém adquire, ela não nasce por geração espontânea. É uma luta. Esse homem que vocês veem assim, livre, foi uma vida para construir essa liberdade. É o fruto de uma vida, é o fruto de uma amizade com Cristo, de uma intimidade com o Senhor. Se esse homem, né, o cardeal Bertone disse uma coisa linda, linda porque é verdadeira. Disse: santidade, obrigado, porque nesses 8 anos o Senhor Deus deu Deus ao mundo e o mundo a Deus. E pode olhar, Bento XVI foi Papa para falar de Deus o tempo todo, para colocar Deus no centro, como João Batista. Então, essa liberdade de deixar que Deus seja, que Cristo seja, que Cristo apareça. Isso nós não conseguiremos na nossa vida se a gente não sair do trono. E a gente não vai sair do trono da vida da gente
se a gente não se esforçar. O reino de Deus sofre violência desde os dias de João Batista e só os violentos o conquistam. Violento não com os outros, violento com a malandragem, com as suas máscaras, com os seus vícios. Só os violentos o conquistam. Jesus tem umas palavras, viu? Entrai pela porta estreita. Muitos tentarão e não conseguirão. Jesus diz isso. Não é brincadeira. Vigiai, orai, cuidado para que vosso coração não se encha com as preocupações e os prazeres da vida. Prazer da vida não é só o desregramento da imoralidade. Prazer da vida são os apegos. São essas manhas tão nossas de querer colocar a vida nessas coisas. Vigiai, orai, combatei o combate da fé. E para que tudo isso? Para que o reino aconteça. Para que Deus reine na vida de vocês e vocês sejam livres. Para que Deus reine na vida de vocês e vocês não sejam escravos de 1000 paixões desencontradas. Uma contradição ambulante. Bom, mas vamos tentar terminar isso. Esses homens descem. 4 homens descem o paralítico. E o Evangelho diz que Jesus, vendo a fé de quem? Daqueles 4. Curou o paralítico. Eu não vou ler aqui não, senão não termino hoje. Vou andar mais depressa. Veja, Jesus cura o paralítico por causa da fé daqueles 4. Aqui tem uma mensagem importante. A salvação, ela é pessoal, mas não é individual. A minha relação com Deus é pessoal, mas não é isolada. É no nós da igreja, da comunidade. Veja, Deus, quando quis salvar a humanidade, e a Lumen Gentium recorda isso, Deus, quando quis salvar a humanidade, formou um povo. Esse povo, que é o povo de Israel, era imagem, preparação para o verdadeiro povo, o povo definitivo, a igreja. Deus, senhores, não fez aliança com vocês, nem comigo. Deus não fez aliança comigo. A aliança é com a igreja. É o povo da nova e eterna aliança. É a igreja que Deus falou hoje de manhã. Veja, nossos irmãos no Ambão, solenemente, como Esdras, lá no Antigo Testamento, proclama a palavra de Deus. É Deus falando para a igreja, para o povo dele. É Deus, veja, é o Senhor falando à sua esposa. E depois celebramos a Eucaristia, o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício da nova e eterna aliança, a aliança de Deus com o seu povo. Quer entrar na aliança? Tem que entrar no nós da igreja. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Fora da igreja não há salvação. É esse o significado. Fora do nós da igreja, do corpo de Cristo, estamos perdidos. Estamos no escuro. Não estou dizendo que quem não é católico não se salva. Não é este o sentido. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi doutrina da igreja, nunca, de concílio nenhum, que quem não é católico não se salva. Isso é heresia. Pio XII excomungou um teólogo norte-americano por causa disso. Porque ele teimava que quem não era católico não podia se salvar. O Papa o corrigiu, mas ele era mais Papa do que o Papa e não aceitou. O Papa o excomungou. No meu blog eu coloquei lá uma vez o nome desse teólogo e a história toda. Mas vejam bem, nunca foi doutrina. Pode procurar nos padres da igreja. Nunca foi doutrina que quem não é católico não se salva. A doutrina é que fora da igreja não há salvação. E não é a mesma coisa, não, senhores. A doutrina é que fora da mediação de Cristo, e Cristo é cabeça da igreja, então também fora da igreja, que é corpo de Cristo, não tem salvação para a humanidade. Toda salvação só é possível
porque Cristo se fez homem e porque a igreja, que é corpo e esposa de Cristo, é ministra da salvação. Olhe na missa. Por quem é que a gente reza na missa? A gente reza na missa pelos vivos, pelos mortos, por aqueles cuja fé só vós conheceis. A gente reza pelos nossos irmãos e por todos os outros que adormeceram em Cristo. A igreja é ministra da salvação para todos. Cuidado, viu, novo Israel, para não cair no erro do antigo, de olhar para o próprio umbigo e pensar: a salvação é só para nós. Nós somos ministros da salvação. O desejo de Deus é que todo mundo crê em Cristo. O desejo de Deus, isso aí vocês não tenham medo nem vergonha de dizer. O desejo de Deus é que todo mundo, conhecendo Cristo, seja batizado e entre na sua igreja. E a igreja de Cristo é a igreja católica, em comunhão com o sucessor de Pedro e os bispos em comunhão com ele. Ponto e basta, o resto é conversa mole. Esse é o desejo de Deus. Mas esse povo de Deus é um povo sacerdotal, é um povo que intercede, reza, pede pela salvação do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Não é dizer: Senhor, olha, eles não são católicos, manda tudo para o inferno, mostra a tua justiça. Jesus vai dizer: vocês não sabem de que espírito são. Igual ali a João e Tiago, os Boanerges, que queriam mandar fogo do céu sobre os samaritanos. Então vejam, a igreja existe para a salvação do mundo. Então a igreja é o lugar da salvação. É a comunidade, o povo que Deus reuniu. O povo que Deus, sem merecimento nenhum, agraciou, redimiu em Cristo. E aqui, eu não vou ler o resto dessa conferência, vocês depois leiam o resto, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Vejam, não se iludam. Se querem encontrar Cristo de verdade, não o Cristo da cabeça de vocês, não uma ilusão, vocês o encontrarão no nós da igreja. Na igreja católica. Fora da igreja vocês encontram o Cristo da cabeça de vocês, do tamanho de vocês, feito à imagem e semelhança de vocês. Um Cristo bonzinho, mansinho, bestinha, que diz amém para tudo o que vocês querem. O Cristo verdadeiro que incomoda, o Cristo verdadeiro que diz: isso não pode, isso não é lícito. O Cristo verdadeiro que nos converte é o Cristo crido, adorado e anunciado pela igreja. Pela igreja. Outra coisa importante compreender: esta igreja não existe nas nuvens. Esta igreja não é a Basílica de São Pedro. O católico tem o cacoete de quando pensa igreja, pensa logo na Basílica de São Pedro. Não! A igreja, olha a igreja aqui reunida, a igreja tem cara, tem cheiro. Veja. E muda o rosto e o cheiro, dependendo da região. Tá certo? A igreja de Cristo não é nas nuvens. Cristo não é o homem desencarnado, é o Deus encarnado. Atenção para isso. Quando eu digo no credo, creio na igreja. Creio na igreja. É essa aqui. E é difícil crer, viu? É difícil. É difícil crer em Deus. É mais difícil crer que Cristo é Deus. E difícil mesmo é crer na igreja. É por isso que eu digo: eu creio. Eu creio. Porque simplesmente com os olhos da carne eu não vejo. Eu vejo aquele que é chato, aquele que é fofoqueiro, aquele que é intolerante, aquele que é ganancioso, aquele que é carreirista, aquele que tem vida dupla. E isso é a igreja? É. Ou crê nessa, ou não tem outra para crer. Por exemplo, a igreja para vocês que estão neste seminário, qual é? É esta. Ou vocês creem que vocês são irmãos, que o amor de Cristo os uniu, porque irmão a gente não escolhe, a gente escolhe amigo. Irmão é Deus que dá. Pois bem, Cristo, o Senhor, lhes deu uns aos outros. Ou vocês creem
que esta assembleia aqui é a igreja de Cristo e eu devo amá-la, devo reverenciá-la, devo edificá-la, ou, senhores, não tem outra igreja para crer? É a Cúria Romana a igreja? Não. São os bispos reunidos a igreja? Não. A igreja é a comunidade de cristãos onde ela estiver, unida a seus pastores, na escuta da santa palavra de Deus e celebrando os sacramentos, sobretudo a Eucaristia. Pode olhar que a igreja é isso. Sempre foi isso, será sempre isso. Então não é fácil crer na igreja. Agora prestem atenção, eu já vou terminar. Essa igreja, nosso Senhor, na sua misericórdia, veja, deixou algumas referências para nós todos. Nas igrejas particulares, o bispo, aquele que no dizer de Santo Inácio de Antioquia, preside no lugar de Deus. Veja, atenção aqui, viu, meninos? Vocês vão ter bispos que vocês vão dizer assim, que maravilha o meu bispo. E vão ter bispos que vão dizer, mas que desgraça esse bispo. Vejam, não interessa o nome do bispo, nem a linha do bispo, nem as doidices do bispo. É o bispo. É o bispo. Se for fácil o convívio com ele, graças a Deus. Se ele for um homem equilibrado, aprumado, Deus seja louvado. Se for um homem de fácil trato, que beleza. Mas se não for nada disso, eu, mesmo sofrendo, devo vê-lo na fé. Não é dizer que maravilha, quando ele não é. Não é mentir. Mas este que nosso Senhor nos colocou como bispo, eu devo me esforçar para dentro do Evangelho e dentro daquilo que é a comunhão da igreja, trabalhar com ele, sabendo que sou cooperador da ordem episcopal. Na fé, isso é um salto na fé. Só rezando a gente consegue isso. Então, na diocese, na igreja local, é o bispo que encarna o nós da igreja. E para a igreja espalhada pelo mundo inteiro, é o ministério petrino. É uma doença do coração e uma doença da fé. Alguém querer ser mais papa que o papa. Vejam, o referencial da unidade na igreja de Cristo é o bispo de Roma. Só a Pedro Cristo entregou as chaves. Entregou aos 12. Pode olhar em Mateus 10. Em Mateus 18. 18. O que ligardes, diz aos 12, eu ligo. O que desligardes, eu desligo. Pode olhar, Mateus 18. E antes, em Mateus 16, dá só a Pedro. O que tu ligares. Então é Pedro e Pedro com os outros, com os 12. É o Papa e o Papa como cabeça do colégio episcopal. Então existe, por misericórdia de Cristo na igreja, um ministério que garante o nós. Onde é que nós estamos? Ubi Petros, ibi Ecclesia. Onde é que está o nós? Onde estiver Pedro. E quando Pedro tomar decisões que eu não gosto, eu devo, na fé, acolher. Na fé. Aí é que está a questão do obséquio da minha vontade, do obséquio da minha inteligência. O que é esse tal de obséquio? Eu dizer, eu faria diferente, a minha sensibilidade é diferente da sensibilidade desse Papa. Vamos ter um novo Papa, fica todo mundo aperreado. Por quê? Porque todo mundo gostaria que fosse um Papa à nossa imagem. Olha que doidice. Papa bom é o que for a minha imagem, é o que me representar. Mas o Papa não é para representar você. Representar você é o seu deputado, com qual você votou. O Papa é para representar Cristo, senhores. É para representar a tradição apostólica. O Papa é para isso. Você não tem que ter simpatia pelo Papa. Não é obrigado a ter simpatia.
Não é? Não é obrigado a dizer como é lindo. Bento XV era feio que doía. Veja, é o Papa. É o Papa. Tá certo? Então, mas você é obrigado a aderir ao ministério dele. Aquilo que é de fé, você aderir como sendo de fé. E o que não for de fé, eu aderi com o obséquio da minha vontade. Eu sei que não é de fé, mas eu não tenho o direito de sair por aí difamando e dizendo o meu dissenso, semeando a cisânia na igreja. Isso fazem os que não têm fé. Isso fazem os imanentistas aí de fora. Isso quem tem fé não faz. Quem ama a igreja não faz. Então, cuidado, meus filhos, para nunca se apartarem do nós da igreja. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias de Deus, fundou um povo. Um povo. Nós somos esse povo. O povo do Pai, o povo de Deus. O corpo do Filho, o corpo de Cristo. O templo do Espírito. E esse povo, Jesus entregou a Pedro. Entregou a Pedro. E aos bispos em comunhão com ele. Todos aqueles na história que se apartaram disso, apartaram-se da igreja, da comunhão visível do nós da igreja. Que Deus os livre disso. Que Deus os livre do pecado de teimosia, de soberba, de apego às próprias ideias e visões de um modo que se excluam da comunhão do nós da igreja. A igreja não é um bloco monolítico, nós somos diferentes. Agora, tem de existir limites, fora dos quais eu rompo com a comunhão. Em outras palavras, a diversidade não pode degenerar em divisão, como a unidade não pode ser confundida com uniformidade. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Quem acha que um tempo foi, não sabe, repito, não sabe história da igreja. Então, por que eu estou dizendo isso? Por causa dessa história do nós, que aparece aqui no Evangelho, né? E porque vocês serão padres num tempo assim de muita... Nós estamos num período de pós-concílio, e toda vez, depois de um concílio, minha Nossa Senhora, até que a poeira baixe, e a poeira está longe de baixar. Nós estamos ainda num tempo de... Os teólogos chamam o retshepsio do concílio. Porque você tem a celebração do concílio e depois o tempo da digestão. O concílio entrar na vida da igreja. E quem é que controla isso? Ninguém. É o Espírito de Deus. Vocês não creem não que o Espírito de Deus age na igreja? Que o Espírito de Cristo dirige a igreja? Então, esse tempo vai... Por exemplo, um concílio que teve uma retshepsio impressionante e maravilhosa, o concílio de Trento. Foi tão grande que a igreja passou praticamente 500 anos sem precisar de outro concílio. Ele entrou na vida da igreja. Agora vem a retshepsio do Vaticano II. E há tensões sim. Há modos diferentes de perceber, há sim, uns mais legítimos e outros menos legítimos. Aqui então é importante olhar Pedro, olhar o ministério visível que encarna, que personifica o nós da igreja. O nós. Cuidado, para que tenham sempre uma visão de católicos, de fé, de serenidade. Termino dizendo a vocês uma coisa. Quando eu era criança, uma vez, papai sempre rezava com a gente todo dia. Papai está vivo ainda, graças a Deus. Mas rezava conosco todos os dias. E um dia ele disse: meus filhos, eu não sei quanto tempo eu vou viver neste mundo, mas uma coisa eu queria pedir a vocês. Eu não tenho muito dinheiro para deixar para vocês, não. Tem a formação que eu dei, o caráter, tem a educação que eu dei. Mas, sobretudo, o que eu queria pedir a vocês era isso. Aconteça o que acontecer na vida de vocês, nunca, por motivo algum, deixem a Igreja Católica. Ela é a Igreja de Cristo.
Veja, e meus pais, na simplicidade deles, ensinaram isso. Estar na Igreja Católica é estar em comunhão sincera com o sucessor de Pedro. Porque nele se encarna o nós da Igreja. O nós do povo de Deus. Tire a comunhão com o ministério petrino e é tiro para todo lado. Ninguém sabe quem é quem e ninguém sabe mais onde está o eixo que nos guia. E Satanás rola de rir. Rola de rir. Então, senhores, que nós saibamos viver o nós aqui entre nós, vendo no meu irmão o irmão, vendo no meu irmão a igreja. Dizer, eu não suporto mais o seminário, já estou cheio, não suporto mais mater eclésia, não suporto mais todo dia a mesma coisa. Pois é, reze, meu irmão. É esse nós, nesse nós, que a igreja se manifesta agora. É essa igreja que você deve amar, é nessa igreja que você deve escutar a vontade de Deus, é nessa igreja que você deve dizer o seu sim ao Senhor. Ou é essa, repito, ou não tem outra. Ah, mas aquela da parede do quadro com a basílica é tão bonita, a Basílica de São Pedro. É, mas ali não é a igreja. Sinto muito. Ali é só a Basílica de São Pedro. Que nem é a Cátedra de Pedro. Porque a cadeira de Pedro está no latrão. Ali é somente uma basílica sepulcral. Ou seja, é um grande túmulo, um grande monumento sobre o túmulo de Pedro. Então, vamos dar um jeito na cabeça da gente para colocar o foco no lugar certo. O nosso auxílio está no nome do Senhor.